De volta com o Bandeirantes Acontece, agora 4h30. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no fim de semana que vai assinar um decreto para tornar obrigatório o uso de documento de identificação para todos os eleitores. E a frase do Trump: o documento de identidade do eleitor deve fazer parte de cada voto, sem exceções. Eu assinarei uma ordem executiva para isso, falou na rede social dele. Em março de 2025, ele já havia assinado um decreto que exigia a comprovação de cidadania para votar em eleições federais para impedir estrangeiros de interferir nas eleições dos Estados Unidos. Tem muita gente que não sabe, mas em algumas situações não é exigido nem o documento pessoal para você votar nos Estados Unidos. Ele quer acabar também com o voto pelo correio, Zaidan. O Ronald, o Trump está certo quando diz que o voto pelo correio para civis, para quem não está doente, para quem não está em missão no exterior, o voto pelo correio, ele abre uma imensa possibilidade de fraude. Houve casos relatados, olha a situação, o sujeito está lá, tem aquela caixa de correio, né? Aí ele vai lá, vai ver o que tem, está lá um envelope com a cédula para ele votar. E ele resolve que não vai votar, não quer votar em ninguém, não está afim de votar. Então, ele deixa lá para o correio levar de volta. E há muitos indícios de manipulação posterior dessas cédulas, né? Ou seja, alguém foi lá e votou. E você não tem de ver quem votou, quem apareceu lá. Além dessa situação de um estrangeiro poder votar sem ter cidadania, simplesmente porque apareceu lá e votou, em lugares onde não há necessidade de comprovação, em outros há essa necessidade. Então não há dúvida que ele tem razão quando diz que a eleição nos Estados Unidos ela abre uma série de possibilidades de fraude. Agora, é preciso observar também que certas instituições são muito importantes para aquilo que o país é. Por exemplo, a autonomia dos estados e o papel do Congresso Nacional no estabelecimento de leis ou de mudanças de leis existentes. E o princípio, que é mais do que constitucional, né, Ronald? Ele é um princípio da formação do país, que é a autonomia dos estados. Até por uma desconfiança daqueles que foram para os Estados Unidos, desde a Europa, uma desconfiança em relação ao poder central, porque muitos daqueles eram oprimidos em seus países de origem. Então eles queriam que não houvesse chance de o governo central se tornar uma tirania, uma ditadura. E isso também está na raiz do princípio federal. A gente vai falar muito que essas notícias começaram a pipocar e, claro, vai haver reações das mais diversas. O tema estará na pauta todos os dias.